Boa noite a todos. Mais uma live nesse projeto incrível que a gente tem feito, eu e a Priscila Lima. E o tema de hoje é emagrecimento consciente. Vou só esperar a Pri entrar agora para a gente começar a nossa live de hoje. Oi, Lai, que saudade de você. Olá, Oi. boa noite, pessoal. Tudo bom, amiga? Tudo bem? Tô aqui postando meu filter. Vai sem filtro mesmo. Achei. Achou Pronto, tudo. maquiada. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Mais uma vez, mais uma live com vocês. Não tá dormindo, tá ansiosa, né, amiga? Falar de emagrecimento gera toda uma expectativa. Verdade, viu? Confesso que nesse atrasada. Ai, gente. Eu quero emagrecer. Ai, meu Deus, ela quer emagrecer. Parece Esse bem tema de bom. hoje vai dar pano para manga. E Sim. assim, é um tema que realmente há bastante tempo as pessoas têm conversado comigo. Eu e a Pri, a gente também tem conversado bastante sobre essas coisas de corpo, de emagrecimento. Há bastante tempo a gente tem tentado, né, criar uma live com esse tema, né? Desde o ano passado a gente vem falando sobre isso, Verdade. mas tudo realmente é o tempo certo. E essa live finalmente saiu. Então, assim, gente, eu peço para vocês se mantenham com a mente aberta, porque muita coisa que a gente vai trazer aqui para vocês hoje não é de um ponto de vista físico, do corpo humano, nutricional, de atividade física. O que a gente vai trazer aqui para vocês vai disso tudo, vai muito além disso tudo, né? Vai além de toda essa técnica que vocês entendem, de todos os pontos de vista que vocês têm sobre o que significa o emagrecimento, sobre o que significa nutrir o seu corpo. E a gente vai para o ramo energético disso tudo, o que está além de todo esse corpo físico que a gente entende, porque antes de termos esse corpo, nós somos energia também, né? Então, o tema de hoje, né, vai muito além de tudo isso que a gente vem trazendo sobre dieta, sobre atividade física nesse momento de pandemia, e a gente vai trazer justamente a visão do Access, né, algumas ferramentas que realmente nós temos e que criam toda essa mudança, toda essa diferença no corpo da gente. Isso mesmo. Não invalidando as outras técnicas, né? De nutrição, longe disso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. A gente valida todos os outros segmentos, mas a gente traz aqui uma maneira nova e diferente de ver o seu corpo, né? E ver algo que vai funcionar para você, do ponto de vista energético. Então, sem toda a definição, sem toda a expectativa do que é um corpo perfeito. Gente, é uma pessoa exagerada, Dalila. Então, sem a expectativa e sem a definição do que é o corpo perfeito, do que é o molde de corpo perfeito, qual que é a dieta ideal. Antes de conhecer o Axis, eu tinha, assim, vários pontos de vista, né, sobre minha alimentação. E quando eu fui perceber que aquilo não funcionava para mim, eu saí desesperada comendo tudo aquilo que eu me limitava antes. Então, eu falei, cara, o meu corpo não estava nem um pouco nutrido, apesar de eu achar que minha alimentação era super, né? Que era toda cheia de assim, de nutrientes, né? Eu definia que a minha alimentação, ela tinha nutrientes suficiente, mas o meu corpo, ele estava requerendo outras coisas.
Então, quando eu saí desse espaço de limitação, eu saí assim, comendo o que aparecia, né? Todo tipo de comida. E eu comecei agora eu estou nesse processo de identificar e ver aquilo o que o meu corpo requer. Aquilo que, de fato, vai me nutrir, vai nutrir o meu corpo. Exatamente. Então, saindo, né, de todo esse aspecto, de ponto de vista que a gente tem do que é o peso ideal, do que é o corpo ideal, do que realmente é nutrir o nosso corpo, saindo de todo esse paradigma do qual é a dieta certa, qual é a dieta apropriada, que tipo de atividade física você tem que fazer, como a Pri falou, a gente não está aqui para invalidar nenhuma outra área, né? Mas a gente está aqui para agregar algo mais, né? Mais um ponto de vista a respeito do que está por trás de tudo, né? Então, o ponto de vista que a gente tem, os julgamentos que a gente tem sobre o nosso próprio corpo. Eu acho que meu áudio tá ruim. Acho que tá com Seu eco. áudio Tava tendo umas... tá no computador, é? Não, tô no celular. Mas vamos tentar mudar aqui. Então, voltando. A gente vai sair de todo esse aspecto nutricional, do que significa, né, o emagrecimento. E a gente vai tentar trazer para você ferramentas e uma outra forma de enxergar o que significa emagrecer, né? Então, para isso, a gente vai trazer toda a abordagem energética, tá? E algumas ferramentas do Access sobre tudo isso. Então, assim, como a Pri falou, ela achava antes, ela tinha um ponto de vista de que ela tinha que ter uma dieta com determinados nutrientes, com determinados alimentos para que o corpo dela estivesse nutrido. Mas muitas vezes, gente, o que o nosso corpo requer não é o que a gente pensa que é o ideal para ele, né? Então, assim, a gente tem um ponto de vista, muitas vezes, que para a gente estar com o nosso corpo nutrido, a gente precisa se alimentar a cada 3 horas, a gente precisa ter uma dieta equilibrada com frutas, verduras, legumes, em carboidratos, né, A gente proteínas. precisa comer 5 frutas por dia. Porque é justamente todo o paradigma que se criou. Não estou aqui entrando no detalhe se isso é certo, se isso é errado, isso não é um julgamento, tá? Deixando bem claro para qualquer nutricionista, qualquer outro profissional que esteja assistindo essa live, mas o que a gente vai trazer aqui é um ponto de vista diferente, no sentido de você tem comunhão com o seu corpo, você verdadeiramente sabe identificar o que o seu corpo deseja e requer, o que o seu corpo precisa para estar plenamente nutrido, para que ele realmente tenha todo tipo de nutriente necessário para gerar aquela energia. E outra coisa interessante é que muitas vezes nós temos o julgamento e o ponto de vista de que a energia do nosso corpo só pode vir através do alimento. Então, é muito engraçado isso, porque quanto mais a gente entra nas ferramentas do Access, né, a gente percebe que, na realidade, nós podemos energizar o nosso corpo com tudo que está ao nosso redor, e não somente através do alimento. O alimento é uma das formas que vai, né, nutrir o nosso corpo, mas a gente pode ter essa energia através de absolutamente tudo que está ao nosso redor, inclusive através da própria natureza. Né? Não estou aqui falando para ninguém fazer fotossíntese, não é isso. Mas, é um tema polêmico. É um tema polêmico, mas assim, o quanto você realmente está disposto a puxar essa energia para o seu corpo, para que você se sinta energizado. Quanto é de ponto de vista, né, que você tem, de que você só pode ter energia no seu corpo se você se alimentar através, né, desses nutrientes que você vai ingerir através dos alimentos. Né? Então, é justamente isso tudo que a gente vem trazer uma nova consciência para vocês, trazendo as ferramentas do Access com relação a isso, certo? E a nossa live, eu espero que vocês possam, de fato, abrir um pouco a mente de vocês, porque realmente vai muito além do que sequer vocês estão imaginando, do que sequer vocês já tenham ouvido em algum momento na vida de vocês sobre emagrecimento, sobre dieta, sobre atividade física, para poder você perder peso, tá bom? Então, vamos lá, Pri. Uma coisa que eu queria levantar logo aqui de início é qual a sensação que vocês têm
quando vocês pensam no seu corpo, né? Qual a percepção que você tem disso? Quando você pensa assim, como é que eu estou com o meu corpo? Qual a sensação disso? O que é que isso traz para mim? Então, assim, se é aquela sensação de que, poxa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eu não me dedico o suficiente, porque minha alimentação não está de acordo, não está de acordo com o que eu quero, com o que eu estou o que eu estou querendo, a minha performance, como eu quero mostrar o meu corpo. Então, assim, o que é que vocês pensam? O que é que vem, né? A sensação que vem para o seu corpo, quando que vem para o seu corpo mesmo, quando você pensa no seu corpo, qual a percepção que você tem? Então, assim, se você pensa nisso tudo, em mudar tanta coisa no seu corpo, é porque você está em julgamento dele. E quando a gente está em julgamento, a gente exclui totalmente a gratidão. Então, assim, comunhão com o corpo está totalmente alinhado com gratidão a seu corpo. Então, assim, se você tem gratidão ao seu corpo, você está em comunhão com ele. Mas se você está em julgamento, que assim, eu acredito que a maior parte das pessoas estejam assim, no julgamento, né, do seu corpo, o tempo todo olhando e dizendo, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Não tá do jeito que eu quero ainda, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer tal exercício. Isso é julgamento do seu corpo. E isso, o que é que acontece? Vai fazer com que você se separe cada vez mais do seu próprio corpo, né? Que é uma ferramenta, que é um presente para você. Dalila, diga o que você pensa. E uma coisa interessante, Pri, é que, como a gente sempre fala aqui, toda live a gente traz essa consciência. O seu pensamento cria a sua realidade. Imagina se você olha para o seu corpo, você está de frente para o espelho, você olha para o seu corpo e você fala, nossa, como eu tô gorda. O que você acha que você vai criar como realidade para o seu corpo? Se você tem o julgamento de que você está gorda, que você está barriguda, que você está flácida, que você está cheia de celulite, gente, o nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. O nosso corpo ouve tudo aquilo que a nossa mente traz. Se você tem muito julgamento, muito ponto de vista, se você solidifica isso para o seu corpo, mais disso você cria, porque é como se o seu corpo estivesse entendendo a linguagem do seu pensamento. E se você olha e você pensa, eu tô gorda, o seu corpo vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, e não é que realmente eu tô gordo, por quê? Porque você tem lá no seu subconsciente imagens, julgamentos sobre o que é ser uma pessoa gorda. Você pensa, quando você, vamos lá, se todo mundo, por acaso, aqui fechasse os olhos e imaginasse uma pessoa gorda, como seria essa imagem? Né? Então, assim, toda vez que você olha para o espelho e você fala, eu tô gorda, no seu subconsciente você tem a imagem do que é uma pessoa gorda. Então, o seu corpo cada vez mais começa a acumular gordura, porque ele tem esse registro no seu subconsciente do que é ser uma pessoa gorda. Então, vocês percebem que toda vez que a gente fala o seu ponto de vista, o seu pensamento cria a sua realidade, é justamente isso. Então, se você já tem uma imagem, um pré-julgamento lá acessado no seu subconsciente, você está aqui o tempo inteiro, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, afirmando, reforçando, toda vez que você se olha para o espelho e fala, nossa, como eu tô gorda, como eu tô barriguda, como eu tô flácida, é justamente isso que você vai criar com o seu corpo, porque é justamente essas imagens, esses pré-programas que ele já tem lá no subconsciente, né? A gente tem todas essas imagens no nosso subconsciente, então o nosso corpo ele vai tentar se moldar àquela imagem pré-programada que ele tem do que é uma pessoa gorda, do que é uma pessoa flácida, por exemplo, né, pelancuda. Então, se todo mundo fizesse esse exercício rapidinho de fechar os olhos e imaginar como é uma pessoa gorda, como é uma pessoa flácida, ou seja, é esse registro que você tem lá. E toda vez que você olha para o seu corpo através, né, pelo espelho, e você julga ele,
mais disso você cria. Além do que a Pri falou, você se separa, você se distancia do seu corpo. Você deixa de exercer a gratidão. E é através da gratidão que você cria comunhão com o seu corpo. Você passa a se comunicar melhor com ele, você passa de verdade a entender o que ele deseja, o que ele requer, quais são os nutrientes certos que ele vai querer ingerir naquele dia. Então, se você para de julgar o seu corpo e você começa a ser grato por ele, você começa a estreitar essa comunicação, você começa a estreitar essa comunhão com ele e a criar cada vez mais com ele. Isso. Dalila colocou ali, né? Eu só queria caber na calça. Aí a gente já pode te passar uma ferramenta, Dalila. Ao invés de você afirmar, eu só queria caber na calça, você pode fazer uma pergunta. Como seria você caber nessa calça? O que se requer para que você caiba nessa calça? Isso é você criar comunhão com o seu corpo, é você validar o seu corpo e perceber a importância que ele é também. Né, Tássia? Quando você valida o seu corpo, você tem essa comunhão com ele, ele vai dizer assim, tá bom, eu vou te ajudar. E aí, quando você for se alimentar, que você quiser comer, sabe, aquela tanto de coisa que, assim, vai fazer com que você não caiba na sua calça, o seu corpo vai dizer assim, ó, você me pediu, então fica longe disso. E aí você naturalmente não vai sentir mais vontade de comer coisas que vão fazer com que você não caiba naquela calça. Exatamente. É fantástico, gente. Se vocês usarem realmente as ferramentas que são simples, uma simples pergunta, corpo, como seria você caber nessa calça aqui? Ele vai te dar todos os comandos. Eu costumo falar, né, que meu ponto fraco é um biscoito recheado. Oreo. Adoro. Adoro. E, tipo assim, eu comia sem pensar, né? Comendo. Depois que eu percebi, eu falei assim, gente, o meu corpo ele não requer essa quantidade, sabe? Eu não tô entrando no mérito que é uma coisa saudável ou não. Ele só não requer essa quantidade. E aí, quando eu fui observar isso e parar para olhar para o meu corpo e dizer assim, corpo, o que você requer? Às vezes, sei lá, 1, 2, e tô satisfeita. E o biscoito fica lá na geladeira e quando eu vou lembrar, amanhã já vou pôr em prática. Coloca hoje, linda. Você vai ver. Viu? Porque às vezes eu quero comer um pouquinho que eu adorava e o corpo diz assim, não tem graça, não tem gosto. É incrível, né, Tassi? E assim, e muitas vezes, quando você não quer se fazer consciente, é engraçado, porque, por exemplo, eu acabei de falar isso com o Daniel, eu tava comendo, né? E a gente tava conversando, eu peguei um pacote de biscoito, que agora eu tô viciada, um biscoitinho da Balduco, que tem um chocolatezinho por cima, que é delícia aquele biscoito. E aí, assim, em momento nenhum eu parei, fiz perguntas, eu simplesmente vim em cima da prateleira, peguei, abri e comecei a comer. Eu comi, sem brincadeira, eu acho que uns 5 biscoitos desse. Gente, eu tô enjoada. Que vocês não fazem ideia de como eu tô fazendo essa live enjoada. Por quê? Porque meu corpo não queria isso. E quando chega um momento em que você começa a fazer comunhão com o seu corpo, que você começa realmente a estar nesse aberto e disposta a criar junto com o seu corpo essa comunicação, e você negligencia isso por algum momento, o seu corpo vai falar, poxa, mas realmente você não estava querendo criar essa comunhão, você não estava querendo emagrecer, você não estava querendo se comunicar comigo, você agora vai chegar, vai se entupir de biscoito recheado? Pera aí, minha filha. Toma aqui um enjoozinho para você se tocar, para você se lembrar de que não é bem assim. Então, é engraçado isso, mas é real, gente. Quanto mais comunhão vocês começam a criar com o corpo de vocês, mais vocês começam a perceber que alguns alimentos não vão fazer bem para você, né? Se você comia uma quantidade, você percebe que você não vai precisar comer aquela quantidade, que muitas vezes você passa a comer muito menos. E uma coisa interessante também, que as pessoas sempre falam, né? Ah, emagrecimento, coisa e tal. Mas uma das coisas que nos leva realmente a estar com essa compulsão alimentar é a ansiedade.
Então, como seria você também fazer perguntas, tipo, ok, o que eu preciso fazer hoje para poder melhorar essa ansiedade? O que eu preciso abrir mão? Quais são os medos? Quais são as expectativas, as projeções que eu tenho sobre o meu futuro que me fazem ficar ansioso e, consequentemente, compulsivo, né? Trazendo vários tipos de alimentos e beliscando e comendo besteiras ao longo do dia. Porque se você realmente começa a se fazer presente, consciente, porque para o Access, o que é consciência? Consciência é você estar presente a todo momento, sabendo que aquelas escolhas que você está fazendo naquele momento vão justamente criar sua realidade no futuro. Então, adianta você ficar o tempo inteiro pensando no seu futuro, no que vai acontecer no seu futuro, se você realmente não está presente, sabendo quais são as escolhas reais que você está fazendo e o que isso vai criar para o seu futuro. Então, quando você começa a criar essa comunhão com o seu corpo, e a gente já trouxe isso também numa outra live, que o nosso corpo, gente, é um órgão sensitivo. A partir do momento que você faz uma escolha, você tem a energia da criação daquele futuro. O nosso corpo, por ser esse órgão sensorial, ele está o tempo inteiro percebendo o que vai ser criado no nosso futuro. Só que se você não está presente, não está consciente, não está em comunhão com o seu corpo, vai adiantar você ficar o tempo inteiro pensando no que vai acontecer no seu futuro? Se o seu futuro está sendo construído com as escolhas que você está fazendo aqui e agora, que são escolhas muitas vezes que não estão sendo conscientes. Então, como seria se a gente começasse a fazer perguntas com relação a tudo isso? Porque se você deixa de estar preocupado com o que vai acontecer no seu futuro, você fica menos ansioso. Se você fica menos ansioso, não tem por que você ter a compulsão alimentar, que muitas vezes é o grande vilão. Porque você não está perguntando para o seu corpo, realmente você quer comer esse biscoito recheado? Não, você está ansioso, você precisa mastigar, você precisa o tempo inteiro estar ali. Espaço, né? Preencher espaço, exatamente, Pri. Exatamente. Então, assim, Isso. Além disso, como seria vocês começarem a fazer perguntas do que se requer para que essa ansiedade diminua? Para que vocês possam estar totalmente presentes e conscientes com as escolhas que vocês estão fazendo hoje, que justamente através dessas escolhas vocês vão começar a criar um futuro diferente para a vida de vocês. E um futuro diferente, gente, com mais paz, com mais saúde, com um corpo realmente que você esteja satisfeito, porque você cria essa comunhão com o seu corpo, com mais prosperidade. Então, a criação de futuro, que foi o tema da nossa outra live, além dessa realidade que você conhece. Por isso que a gente pediu, abram a mente de vocês e recebam essas ferramentas, porque de verdade fazem muita diferença. Exatamente. A gente está fazendo essa live baseada num livro do Gary Douglas, né, que é o fundador do Access, chamado O Corpo Certo para Você. E todos os livros do Access são muito impactantes para mim. E nesse, ele começa dizendo assim, ele fala assim, comece pedindo perdão ao seu corpo. Aí eu sim. Comece pedindo perdão, desculpa por tudo que você falou e disse e pensou do seu corpo até hoje. E aquilo foi muito impactante para mim, porque de fato a gente está o tempo todo no espaço do julgamento, né? Então, quando a gente define aquilo que a gente vai nutrir, alimentar o nosso corpo, é como se a gente estivesse definindo aquilo que você precisa, né, para nutrir o seu corpo, e assim, você não sai totalmente da presença, da conexão, você vai seguir, sei lá, uma tendência, uma dieta, você vai seguir o que tá, muitas vezes o que está na moda, é um desespero, assim, né, uma falta de presença, uma falta de consciência, justamente para estar num determinado padrão, e aí quando não consegue, vem um sentimento de frustração e mais ansiedade. E aí o que você acaba criando mais é justamente isso, é mais disso, né? Mais frustração e mais ansiedade, justamente por não conseguir. Por que é tão difícil? Por que é um tema tão que é tão procurado, que buscam tanto por perdão, meu corpo, por tudo que pensei sobre ele, exatamente. E aí vem o espaço da frustração, gente. Às vezes
as dietas, as alimentações que são propostas aí, elas são baseadas em, sei lá, em ingredientes em ingredientes mesmo, né? Que muitas vezes o seu corpo não requer aquilo, né? Então, poxa, quem é que está se alimentando ali naquele momento? Sabe? É o padrão que você quer deixar o seu corpo? Você está dando prazer ao seu corpo? Ou você quer que ele entre num determinado padrão, assim, a pulso, sabe? Não, eu quero esse padrão aqui. É, coxa assim, bumbum dessa forma, braço e costa de. Aí, para isso, eu tenho que comer isso. Caramba, e tantas outras coisas que estão aí. E sabe, você exclui e diz assim: não, para eu estar nesse padrão aqui, para eu estar nessa caixinha aqui, a alimentação que eu preciso fazer é essa e essa. Define, né, baseado em estudo científico, tudo mais, né? E aí você está dando seu corpo está se sentindo nutrido e você tá tendo prazer com esse tipo de alimentação, isso está te fazendo de fato bem, sabe? Então, muitas vezes, a sua cabeça estando bem, como o Tassi estava falando a respeito de ansiedade, a sua cabeça estando bem, você consegue de fato ter o corpo certo para você. É o corpo certo para você, sabe? Não é assim o corpo padrão da moda, da atualidade. Uma coisa bem interessante que o Gary traz no livro é que assim, durante cada época, o padrão de corpo bonito varia demais. Em uma determinada época é assim, em uma determinada época é assado, e todo mundo corre, gente, para entrar nessa caixinha aí, né? Para ser aceito, para ser bem visto, para ser desejado. Ah, essa aí tá dentro do padrão, essa daí vai ser disputada, vai ser desejada. E se você não tá, não, você não é. E aí, sabe? Aí entra, vai pro looping da ansiedade, da frustração, sai da presença, sai da consciência e ó, cabeça não aguenta. Então, assim, se você segue todos esses rituais, né? Todas essas de definições e tá tudo bem, beleza. Mas se não, se isso for um processo sofrido, doloroso, tá na hora de olhar para isso. E é justamente, Pri, o que você está trazendo, os padrões que nós temos na sociedade e o quanto a gente tenta novamente se moldar para encaixar nesses padrões. E o quanto a gente acaba se julgando, né? E o quanto a gente cria de adoecimento no nosso corpo por conta disso, né? E assim, quando eu falo adoecimento, diversos tipos de adoecimento. Quantas pessoas, às vezes, entram numa noia, numa neura tão grande de corpo perfeito e se matam numa academia ao ponto até de chegar a se lesionar por conta disso, de tanto que malha, de tanto que tem que emagrecer, de tanto... Por quê? Porque está em busca daquela imagem que você tem, aquele pré-programante que você tem, do que é esse corpo ideal, do que é esse corpo perfeito para você. E muitas vezes isso, o seu corpo interpreta como uma agressão, porque o seu corpo ele não requer, pode ser que ele não requeira essa quantidade de atividade física que você está fazendo para acessar, para chegar a ter aquele tipo de corpo que você tanto deseja, que a sociedade muitas vezes impõe para você, de que você, como Priscila falou, né? Ah, você tem que ter um bumbum assim, uma barriga assada, uma coxa assim, pererê. Esse é o padrão. Você tem que ser, como ela falou, determinadas épocas, mulher gordinha, rechonchudinha era o que era bonito. Depois, mulheres super magras, que senta, não dobra absolutamente nada. Hoje em dia, são mulheres musculosas. E aí? E você vai estar o tempo inteiro agredindo o seu corpo, né? Fazendo com que ele, muitas vezes, se contorça, se diminua para poder caber naquela imagem que você acha, que você julga que é a imagem correta, né? Então, novamente, o intuito dessa live não é trazer nenhum tipo de julgamento sobre forma nutricional, sobre atividade física. A gente sabe que todos esses componentes juntos vão sim trazer uma maior qualidade de vida para vocês, né? Para todos nós. Isso. Mas e aí?
o que o seu corpo verdadeiramente requer. E se você está aberto e disposto a criar essa comunhão com o seu corpo, que são justamente essas ferramentas do Access que a gente está trazendo para vocês, o que é que está por trás disso? Muitas vezes a gente se enfia numa academia, agride o nosso corpo, porque a gente tem determinadas carências. E aí vamos olhar para esse lado. Por que essa carência? Porque você está querendo suprir isso através de um corpo perfeito para você ser desejada. Quais são os medos que você tem? Você foi rejeitado na sua infância, né? Você foi feito de errado, foi julgado lá atrás, e você acabou criando tudo isso novamente. E hoje em dia, você se tornou um adulto em que você está em busca de ser querido, bem aceito, desejado, né? Então, vamos lá, o que é que está por trás disso tudo, gente? Porque não é só simplesmente você ir num profissional de qualidade, um bom nutricionista, um bom educador físico, um bom fisioterapeuta, né, que pode trabalhar com a parte de estética. Não é somente você fazer isso, seguir todo esse plano, se no fundo o seu corpo requer outra energia, requer outra coisa. E muitas vezes, aí é uma outra conscientização que eu trago para vocês, de outras formações que eu tenho, que não tem nada a ver com Access, tá? A gordura, gente, a análise do que isso significa é uma forma de proteção. O nosso corpo, no intuito de nos proteger, ele acumula gordura. Então você pode muitas vezes passar uma vida indo para academia, entrando e saindo de dieta, porque se o seu subconsciente se sente ameaçado, se você em algum momento da sua vida se sentiu ameaçado e precisou acionar os seus mecanismos de defesa, um desses mecanismos é estocar gordura para te proteger. Então, assim, gente, vocês percebem que está muito além, por isso que eu falei, abram a mente de vocês, porque está muito além do que a gente sabe de seguir uma dieta, de comer a cada 3 horas, de estudos científicos, vai muito além disso tudo. Quais são os fatores que fazem, né, você criar ansiedade? Quais são os seus traumas? Olha para a tua vida e percebe o que realmente você está fazendo com que estoque essa gordura, que gere essa ansiedade. Tem gente que fala assim, eu respiro, já estou engordando. Né? Seu ponto de vista cria sua realidade. Tem gente que come e é aquela forma física ali, não muda muita coisa. E tem gente que tem esse pensamento, né? Entra também a questão do pensamento que cria a realidade e tem também esse mecanismo de defesa que a gordura tem, né? O papel da gordura nesse caso. Então, assim, do que é que você está se protegendo? Do que é que você está se defendendo? Por que é que você não quer ser vista? Por que é que você não quer ser visto? Né? Então, assim, são muitas coisas que estão por trás de planos alimentares e plano de atividade física. Então, assim, quando uma leva de gente faz, uma ou outra dá certo e outra leva não dá, entra de novo a história da frustração, porque não consigo, porque não dá, porque não rola, ou desiste, ou enfim, entra num processo de autodestruição, e aí é levado a sair comendo deliberadamente, né? A não procurar nenhum tipo de atividade física, justamente para não sair daquele espaço. Durante um bom período da minha vida, eu entrei nessa noia de corpo perfeito, né? E eu era... Nossa, eu fazia tudo, eu não tinha mais vida. Era do tipo ir no mercado olhando o rótulo de produto para saber quanto de carboidrato, quanto de sódio. Era uma neura tão grande. E assim, o quanto naquele momento eu deixei, por exemplo, de confraternizar com os meus amigos, de me divertir, porque eu não podia sair da dieta. Porque sair para ir com os meus amigos era a tentação de estar ali e realmente acabar comendo ou bebendo algo, né? Então, assim, o que está por trás disso tudo? Muitas vezes, todo esse plano alimentar, todo esse acompanhamento que a gente deve sim fazer, procurar bons profissionais, mas ok, o que está além disso? Você faz aquilo por um tempo... Você faz isso por um tempo, super dá certo, mas se você deixa de fazer um final de semana ou outro, você engorda.
Você parou de fazer aquela academia uma semana, nossa, engordou tudo de novo, né? Por quê? Porque Perdeu realmente toda a quais são... musculatura. Exato. Claro que a gente sempre brinca, né, Pri? Consciência é um músculo que a gente precisa exercitar diariamente. Óbvio, Sim. a gente precisa da atividade física para manter a nossa musculatura forte. Consciência também é assim. Só que assim, o que está por trás disso tudo? O que está fazendo com que você engorde? Né? Quais são os medos? O que seu corpo está requerendo? E que você ainda não esteve disposto a olhar para isso e a cuidar disso, criando essa comunhão, criando essa comunicação com o seu corpo, né? Acho que teve uma pergunta aqui em cima. Como desprogramar? Peraí. Subiu aqui. Você consegue ler aí, Pri? E como desprogramar esse sistema de defesa? Ela está perguntando como desprograma o sistema de defesa. Eu acredito que seja o sistema de defesa da sim. gordura, né? O que é que a gordura faz para proteger você e te esconder? Na verdade, a gordura ela te protege te escondendo. Exato. E o que acontece? Como você vai desprogramar? Isso aí é autoconhecimento. Então, assim, uma das ferramentas do Access é, ok, o que está por trás disso? Né? É você conseguir pedir, exatamente, é justamente você conseguir pedir clareza, pedir consciência e simplesmente deixar que essa conscientização chegue para que você possa olhar para aquilo e falar, ok, em um determinado momento da minha vida eu precisei desse mecanismo de defesa, mas, verdade, eu ainda preciso dele? E se você percebe que você não precisa mais dele, que já está tudo ok, é simplesmente deixar ir. É simplesmente, como o Pri falou, soltar. É se libertar disso tudo. Só que a gente tem uma forte tendência a nunca olhar, né, para os nossos medos, os nossos traumas, e a gente vai vivendo, empurrando com a barriga, escondendo tudo, varrendo para debaixo do tapete. E vai mantendo, né? E mantém esse ciclo. E o nosso corpo fica o tempo inteiro querendo proteger a gente, querendo esconder a gente, porque se ele te esconde, você não corre mais perigo. Concorda? Um animalzinho, ele faz o quê? Ele se camufla. Ele se esconde para que o predador não ache ele. Nosso corpo faz isso. Isso é o nosso cérebro primitivo atuando. A gente precisa, né, lá no nosso cérebro primitivo, gente, a gente tem a questão da sobrevivência. Então acaba sendo algo que vem inconscientemente. Tudo que a gente está trazendo aqui são coisas que estão lá, são inconscientes, você não está o tempo inteiro presente, sabendo que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, como desprogramar tudo isso? Faz perguntas de que consciência se requer, de que clareza você precisa ter para que isso venha para a sua consciência, para que você possa trabalhar e soltar, se for o caso. Se você percebe que isso já está bem resolvido na sua vida, simplesmente solta, né? Isso. Às vezes o seu corpo, falando de atividade física, né? E o tipo de atividade física. Às vezes o seu corpo, ele requer menos tempo de atividade física. Nesse livro, o Gary fala que ele adorava ir para academia, que ele gostava muito. Mas como ele tem a consciência muito aflorada, ele começava a perceber a energia dos outros corpos que estavam ali na academia. E ele dizia que era muito terrível para ele, porque ele viu quanto que a energia daqueles corpos estavam assim desesperadas, sabe, por estarem há tanto tempo naquele lugar, fazendo tanta atividade física assim extenuante e, sabe, as pessoas estavam ali, vamos mais, você pode fazer mais, você pode fazer mais, e o corpo estava ali requerendo já outra coisa, ele queria se divertir de outra forma, e as pessoas estavam ali, ó, comandando, né? E assim, no espaço de fazer mais atividade e fazer com que, sabe, ele alcançasse ou superasse o limite daquele corpo ali. Ele falou que ele parou, que ele não conseguia mais estar numa academia assim, pública, né, com muitas pessoas. E eu li no livro também, falando sobre um halterofilista, e um dos maiores, assim, ele ganhou vários prêmios, e ele dizia que ele treinava de 15 a 20 minutos por dia, e no momento que ele estava treinando, ele fazia isso que o Tassi falou, da questão da programação mental.
ele falava, eu estou desenvolvendo meus músculos estão perfeitos, eles se desenvolvem cada vez mais, é, eu tenho uma massa muscular, eu tenho uma grande quantidade de massa muscular e tal. E nesse tempo de 15 a 20 minutos, ele desenvolveu uma forma física de um super atleta, né? Ganhou competições e tudo mais. Então, olha quanta coisa tem aí que a gente não acessou ainda e que tornaria as coisas muito mais fáceis, não é verdade? Você come um biscoito recheado, esse biscoito vai me emagrecer, vai derreter toda a minha... Ai, esse vai derreter toda aquela gordurinha aqui abdominal, onde a calça aperta. Ai, gente, brincadeiras à parte. Mas assim, a gente tem que rir, a gente tem que se divertir. Essa live tem que ser divertida, porque é um tema muito polêmico. Mas assim, uma coisa bem interessante também, que você começou a comentar aí e me veio isso, é lembrar para as pessoas o quanto nós somos seres psíquicos, o quanto nós somos seres energéticos e o quanto nós estamos o tempo inteiro captando absolutamente tudo ao nosso redor. Então, muitas vezes, gente, a ansiedade que você está tendo, que está te levando até essa compulsão alimentar, de comer um monte de besteira, o julgamento, muitas vezes, que você tem sobre o seu corpo, pode não ser seu. Isso. E a gente já fez a live do a quem pertence isso, né? A gente ensinou nessa live uma ferramenta do Access poderosíssima, que é justamente perceber o que é leve, o que é pesado. O leve é o que é verdadeiro. É como se fosse o nosso sim. O pesado é o que não é contribuição pra gente, o que é uma mentira, né? Então, assim, ok, essa ansiedade, verdade, ela é minha? A quem pertence isso? E simplesmente fazer as devoluções. A gente já ensinou isso aqui em uma live anterior, né? Para quem não assistiu a live, corre lá no canal do YouTube da gente. O meu canal do YouTube é Tassiane Freitas. Essa live tá lá, certo? Eu carreguei essa live lá no canal do YouTube. Segue, compartilha, porque assim, é uma ferramenta que faz toda a diferença. Muitas vezes você tá ali, né? E é para absolutamente tudo, inclusive para emagrecimento. Então, você está ali na ansiedade, você está se acabando de comer, mas essa ansiedade muitas vezes não é sua. E se você está consciente, se você está verdadeiramente aberto e disposto a fazer essa comunhão com o seu corpo, a essa comunicação com o seu corpo, você pergunta a verdade. Essa ansiedade é minha? E aí você vai perceber, e a gente ensina isso na live, a perceber se é leve ou se é pesado. O leve é o sim, o pesado é o não. Então você vai saber se realmente aquilo pertence a você. E se não pertencer, gente, simplesmente devolve. Não é seu. Isso faz com que a gente crie uma consciência, uma comunhão com o nosso corpo, e isso facilita tanto o nosso processo de emagrecimento, sem precisar ficar na paranoia. Claro, comendo, né, tendo hábitos alimentares e de atividade física que são essenciais, não naquela noia de você estar seguindo um padrão, mas simplesmente colocando, ingerindo o alimento que seu corpo verdadeiramente requer e fazendo a quantidade de atividade física que o seu corpo também requer. Como a Pri falou, o Gary chegou no momento em que ele não aguentava mais sair naquela academia com várias pessoas, ele captando tudo aquilo daqueles corpos, se mutilando, se punindo, se julgando. E ele percebia que, ok, meu corpo não requer mais isso. Então, é criar essa conscientização. Lá no canal do YouTube tem essa live. Vale a pena assistir, gente. O nome da live, se eu não me engano, é A Quem Pertence Isso, leve e pesado, tá bom? Não sei se tá aqui na nossa página. Não sei se gravou, salvou no IGTV. Acho que foi pro YouTube. Acho que não, né? Mas pro YouTube. Corre lá no YouTube que vale a pena assistir. Dalila comentou aqui. Se eu for devolver toda a minha ansiedade a quem for de direito, os Correios vão travar. Quando você devolve, você não devolve ansiedade. Você simplesmente devolve conscientização para essa pessoa. Então tá tudo certo, o Correio não vai travar. Pode ficar tranquila. Você vai estar fazendo
É utilidade pública. Eu estou esses tempos, o tempo todo a quem pertence isso, gente, porque é uma mistura de sentimento, de sensação, muito esquisito o É. tempo todo, né? A gente trabalhando, se trabalhando o tempo todo, utilizando as ferramentas o tempo todo. Nesse Vale a momento, pena, principalmente, né? vale a Sim. pena, Pri, a gente falar com o pessoal. Tem inclusive um aplicativo que você pode baixar no App Store, que é justamente um aplicativo do Access Consciousness sobre o a quem pertence isso. Então, eu não me lembro exatamente se são 10 Você minutos, pode programar, mas geralmente é a cada 10 minutos. isso, você programa direitinho, de tempos em tempos que você fizer a programação lá nas configurações, ele apita para poder, como se fosse um alarmezinho, né, um lembrete, para poder você realmente se tornar consciente e fazer a pergunta, ok, isso que eu estou sentindo aqui agora, a quem pertence isso? E aí, no aplicativo tem lá para você fazer a devolução, para você fazer, né? É um aplicativo que vale muito a pena para quem está iniciando, né, nesse processo, porque você começa a criar o hábito de fazer o tempo inteiro as perguntas, né? Então, vale aí essa dica. O nome do aplicativo, se eu não me engano, é Access Consciousness, Isso. né? E tem lá a quem pertence isso. Se você colocar na lojinha lá, você vai encontrar. A gente já pode ver aí o quanto que a ansiedade está por trás, né? Dessa questão do ganho de peso e da não satisfação com o seu corpo. Então, é muito válido se trabalhar esse sentimento, essa sensação durante o processo de porventura o emagrecimento, né? Utilizar as ferramentas nesse sentido, se você quer emagrecer ou se você quer alcançar um outro tipo de corpo, se esse não está funcionando para você, se realmente existe um incômodo, existe uma sensação que te incomoda, então vamos lá, coloque em prática. Além de fazer o que você já faz com questão de cuidar de alimentação, de utilizar uma atividade física, usa ferramentas que vai trabalhar essa ansiedade e que vai fazer com que você tenha mais comunhão com o seu corpo, né? Coloca o julgamento de lado, para de julgar o seu corpo, procura dar prazer também para o seu corpo nesse sentido. Tem uma situação que a gente passou, né, Tassi? Foi bem divertida. A gente tava passeando, alguma coisa assim, aí eu quis tomar um sorvete. Você lembra disso? Fui tomar um sorvete. E aí eu te chamei. E eu falei, aí você falou assim, eu não tô com vontade, mas vamos lá, eu te acompanho. E aí, chegando na sorveteria, eu falei, dá uma olhadinha pra ver se você não anima, toma um sorvete comigo. Aí pergunta pro seu corpo se ele deseja sorvete e tal. Ela foi, perguntou pro corpo, o corpo disse que não queria, ainda assim ela comprou o sorvete. Gente, a bola do sorvete pulou do copo, gente, pulou na mesa. A gente ficou assim, Despencou. despencou Do nada. do nada, do nada, do nada. Foi muito interessante. Muito engraçado. Foi muito Porque engraçado. eu fiz a pergunta, de fato, quando o Pri falou, eu fiz assim, amiga, não expandiu não tô afim. Aí eu fui, te acompanhei, cheguei lá, de frente para aqueles sabores todos, o olho cresceu, eu fiz assim, ok, corpo, e aí? Você quer e tal, o corpo não. Aí eu falei, o corpo não quer, mas eu vou comprar aqui uma bolinha. Gente, foi incrível. A gente sentou na varandinha da sorveteria e eu tô lá saboreando. De repente, a bola que tava no copo fez assim, ó, pluf, na mesa. Eu perdi o sorvete. Eu fiz assim, ok, corpo. Eu entendi que você não quer. Limpei a mesa e tudo bem. Deixei pra lá, não comprei outra bola, porque eu percebi que o corpo realmente não queria. Mas o quanto a gente está disposto a dar pro nosso corpo o que ele realmente deseja e requer. Meu corpo me sinalizou que ele não queria, mas mesmo assim eu fui lá. Não, deixa eu comer aqui. Usou o mental. Exatamente. Eu tô aqui, é uma oportunidade, tá tão gostoso essa vista, vou comprar. E aí, e não era o que o corpo realmente queria, né? Se a gente pensa em criar algo diferente, algo mais grandioso
para absolutamente tudo na nossa vida, né? Que foi o tema da live passada. Criar uma realidade além dessa realidade. E a gente não está disposto a ouvir o que o nosso corpo está mostrando para a gente. Que comunhão é essa? Que criação é essa? Então, gente, fazer só um apanhado, porque a gente falta 10 minutinhos aqui para a gente encerrar a nossa live. Então, assim, uma das ferramentas é sempre fazer perguntas, certo? A pergunta te traz conscientização, te faz ficar presente, consciente. A pergunta, ela te empodera a perceber as possibilidades que estão ali disponíveis, tá? Então, se você faz uma pergunta, como, por exemplo, tá lá na ansiedade, compulsão alimentar, se acabando, ok, a quem pertence isso? É uma ferramenta, é uma outra ferramenta fantástica. E aí, a depender do que você perceba, se é leve ou pesado, você simplesmente devolve, tá? Você pode fazer perguntas no sentido de você pedir clareza, conscientização de quais são os seus mecanismos de defesa e por que você está mantendo essa gordura estocada para te proteger e te esconder, né, como um mecanismo de defesa. Então, você pode fazer perguntas nesse sentido. Você Tem muita pode... gente que não quer ser vista, né? Não quer ser Tem muita vista. gente que não quer ser vista, que não quer ser visto. E hoje em dia, né, e assim, vamos lá, quantas coisas a gente tem na atualidade, né? Questões de mulheres sendo estupradas, todo o medo. Muitas vezes é uma forma de você querer se esconder para você não correr perigo. Então você simplesmente acumula essa gordura como uma forma de se proteger, de se esconder, de você não ser vista, não ser desejada, né? E aí eu lembrei agora de um amigo meu, e Dalila vai lembrar também. A hashtag dele é quem não é visto não é desejado. E é justamente isso. Então, o seu corpo acumula essa gordura justamente para você não ser visto, não ser desejado, não correr perigo, né? E Então muita você gente simplesmente... faz isso também com medo do julgamento, né? Com medo do julgamento. Se esconde com medo do julgamento. Verdade também. Tem isso E aí, também. quantas coisas a gente já trouxe que está por trás da questão comer e malhar e treinar? Não é Exato. verdade? E outra coisa também é justamente o que você acabou de falar. Quanto de julgamento nós temos com relação ao nosso corpo. E como você falou, Pri, mais cedo, toda vez que você julga o seu corpo, você está se distanciando dele, você deixa de criar junto com ele. Então, uma outra pergunta, uma outra ferramenta que vocês podem fazer é simplesmente acordar de manhã, agradecer ao seu corpo. Oi, corpo! O que você requer hoje? O que nós podemos criar juntos hoje? Quais são os alimentos que vão te nutrir hoje? Né? Então, é justamente começar a ser grato pelo seu corpo e a justamente fazer perguntas no sentido do que você pode fazer para nutri-lo, para juntamente com ele criar essa comunhão, essa comunicação, e você poder conseguir criar mais e verdadeiramente emagrecer, né? Então, assim, é perguntar o que ele quer comer e literalmente estar disposto a dar para o seu corpo o que ele quer, não é fazer que nem eu fiz na sorveteria, Não. Eu sabendo faço que ele não várias vezes quer. também, vou mentir. Agora ele tá pegando pesado, né? Porque traz as sensações de enjoo. Às vezes muda o sabor do alimento, né, Tássia? Às vezes Tem muda o sabor do alimento, gente. certos alimentos que eu amava comer e que hoje em dia eu como e falo, nem tem mais tanta graça assim, né? Porque com a prática, com você criando essa habilidade de se comunicar com o seu corpo, você realmente começa a criar isso com ele, né? Então, novamente, trazendo todas essas ferramentas de perguntas, sendo grato com o seu corpo, né? Ao invés de julgá-lo, olhar para ele, como seria se ao invés de você olhar para o espelho e falar, nossa, como eu tô gorda, você olhar e mudar e falar, nossa, como eu tô magra, como eu tô gostosa, como eu tô Como eu tô linda, bem. né? Como Exatamente. seria a gente começar a mudar o padrão? De ao invés da gente estar se julgando diariamente, julgando o nosso corpo diariamente, a gente começar a olhar para o nosso corpo e falar, nossa, emagreci, tô com menos barriga, tô mais durinha, tô com mais músculo, enfim, o que você realmente esteja requerendo naquele momento. Se for para emagrecer, nossa, como eu tô mais magra, como seria você
começar a mudar tudo isso. Porque lembra que eu falei? A gente tem o nosso pré-programante lá no nosso subconsciente, a imagem do que é uma pessoa magra, do que é uma pessoa gorda. E quando você afirma isso, automaticamente o seu corpo ouve o que a sua mente está dizendo. Então, literalmente, você para e remete automaticamente à imagem de uma pessoa gorda. E o seu corpo ele começa a se moldar para ficar naquela imagem que ele tem do que é uma pessoa gorda. Então percebam, gente, que esse tema é polêmico. Esse tema, se deixasse, a gente criaria aqui 10 lives para falar sobre isso. É muita coisa, é muito conteúdo. É uma proposta muito diferente também, né, Tassi? Porque é você conversar com algo que a gente traz como se fosse... que é novo para muita gente, né? Que é olhar o corpo como uma energia e ver a contribuição que ele é. E tipo assim, você para e você olha para ele assim, nossa, corpo, gratidão. E muitas vezes, a maioria das pessoas nunca nem fez isso, sabe? Obrigada, sei lá, braço, perna, ninguém, a maioria das pessoas não fazem isso. Então, a proposta que o Axis traz de você olhar o teu corpo e de honrar ele é muito diferente. Olha, eu não tinha barriga com gordura e agora tenho porque tive chikungunya e tomei muito corticoide. Eu tenho salvação. Essa tem como sair de forma saudável ou só com procedimento? Tem meu sim. Amor, eu fiz uso de corticoide. Eu fiz, Silvia Santana. Eu fiz uso de corticoide desde os 6 anos de idade, porque eu tinha uma história aí de uma alergia respiratória. E assim, eu passei minha infância e adolescência inchada de corticoide. E assim, eu queria comer parede, porque dá fome o corticoide, né? Até hoje eu tenho um pouco disso, né, Tassi? Eu queria comer tudo. Então, assim, é totalmente possível quando você desprograma justamente tudo isso que você está falando aí. Ah, eu tomei corticoide por causa de chikungunya, por conta disso. Tem como Uma coisa sair de forma... interessante que você pode fazer, Silvia, é o seguinte: pergunta para o teu corpo, o que você precisa, o que você requer para eliminar do nosso organismo esse corticoide. Isso. Ou seja, pergunta para ele como vocês podem fazer juntos para poder eliminar esse corticoide do seu organismo, para poder você novamente ter aquela barriguinha magrinha e tal. Corpo, ok, você precisa continuar inchado dessa forma, sendo que a gente já teve a chikungunya, a gente já teve o problema, a gente já tomou a medicação, ok, corpo não precisa mais continuar inchado. Você pode agora, nesse momento, desinchar. Vamos deixar aí, vamos soltar. Trabalha o seu ponto de vista com relação, justamente, eu não tinha, mas depois que eu tomei o corticóide, eu passei a ter. Trabalha esse ponto de vista, né? Então, é literalmente a gente começar a perceber o que está por trás das coisas. Conversa com o teu corpo, faz perguntas junto com o teu corpo. E não precisa necessariamente de procedimento. O seu corpo tem capacidade de autorregulação, de autocura. E se você está disposta verdadeiramente a ouvir o que seu corpo quer, o que seu corpo deseja, você pode criar isso junto com ele. Exatamente. E quando a gente fala de utilizar as ferramentas, gente, a gente já está trazendo aqui o tempo todo na live. É você bater esse papo reto com o seu corpo. É você fazer perguntas. É você fazer justamente isso que Tassi falou agora. Corpo que se requer para a gente eliminar esse corticoide que está acumulado aqui no meu corpo. Não tem mais necessidade. A doença já foi curada. O que você precisava, você já utilizou. Agora vamos liberar esse corticoide e todo esse inchaço, não precisa mais, né? E solta. Como seria liberar esse corticoide? Como seria liberar esse inchaço? Vamos lá. Que alimentação se requer aqui para que eu elimine essa gordura nessa região abdominal, que não tem serventia, que não tem necessidade? Como seria? O que se requer para que eu possa eliminar ela com total facilidade? Isso é um tipo de pergunta, é um papo que você bate com o seu corpo, né? Perfeito, perfeito. E assim, se de repente aquela gordurinha ali no abdômen não te incomodar, ok, olha para ela e diz gratidão, adoro. Ame seu buchinho.
E é justamente, novamente, a imagem do que a gente tem do corpo ideal, né? Do julgamento de como o corpo precisa ser para ser desejado, para que as pessoas olhem para o seu corpo e te desejem, achem você bonita, achem você Para que você atraente. seja validado. Nem todo mundo tem o mesmo biotipo. Nós temos tipos corpóreos totalmente diferentes. Isso é biológico, tá? Então, gente, 28 segundos. Mais uma vez, Que é bem gratidão. interessante. Corpo, com quem você quer se parecer? Uau! Gisele Bündchen. Só uma dica. Gente, gratidão mais uma vez por vocês acompanharem a gente. Mais uma live, amiga. Gratidão, amiga. Gente, muito obrigada pela participação.